Bom dia a todas e todos aqui presentes e aos que se encontram acompanhando de maneira virtual, né? Vocês todos aqui fazem parte desse processo. Muito obrigado pela presença. Agradecer a banca por estar aqui conosco nessa etapa, entre aspas, final, né? De um ciclo. Na verdade, a gente termina um e inicia outro. Quero dizer que vocês foram fundamentais na qualificação. As observações de vocês foram que me trouxeram entendimento para o que eu estava, de fato, desenvolvendo, né? Agradecer ao orientador, o Dr. Márcio Rangel, pela precisão de suas observações, generosidade. Acho que é isso. Nós somos afeto e a gente está trabalhando com um material extremamente importante, que é a memória, né? A identidade. E é isso que eu busquei apresentar aqui, esse pequeno calhamaço de folhas, né, que resultou na tese. Então, o título cabe uma observação que ele começa lá atrás como uma afirmação, né, mas durante o processo de leitura, de análise, de reflexão, eu começo a perceber que essa afirmação não é tão afirmativa assim, né? Então, a tese passa a ter no título uma interrogação. Protagonismo negro no patrimônio artístico nacional, né? Presença de artistas negros na coleção de artes africanas no acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Eu coloquei artes, né? Coloquei o S, porque a coleção ela é nominada no acervo como coleção arte africanas, mas ela representa uma diversidade de povos, né? Pelo menos uma diversidade de povos bem diminuída de um continente enorme, com uma pluralidade, multiplicidade de culturas, povos, identidades assim fantástica. E essa coleção ela apresenta um fragmento dessa multiplicidade, tá? Eu estou trabalhando especificamente, né, o acervo do Museu Nacional de Belas Artes, Museu Nacional de Belas Artes, que me construiu aí como pesquisador, né, como profissional de museu. Eu descubro o museu, essa potência de um artefato de poder. A verdade é essa, né? Eu vejo no museu uma potência fantástica com relação à questão da memória, da identidade, né? O que a gente evidencia, o que a gente silencia, e por aí vai. Então, a nossa banca, doutora Helena, né, da Unirio, doutor Ivan, também da Unirio, doutora Ana Teles, no Museu Nacional de Belas Artes, e doutora Heloísa, da Fiocruz. Muito obrigado pela presença. Eu vou seguir estritamente o texto, né, porque eu tenho problema com o tempo, né? Então, a nossa proposta é analisar a presença do artista negro e da coleção de arte africanas no acervo da instituição, que a gente já nominou, que é o Museu Nacional de Belas Artes, e trazendo para abordagem a questão racial no contexto museológico e as interconexões entre museu, museologia e patrimônio, tá? A gente buscou examinar as narrativas museológicas para identificar as motivações daquilo que a gente identifica como invisibilidade do artista e da arte negra em exposições, tá? Colocando em questão se há o protagonismo do patrimônio, protagonismo negro no patrimônio artístico nacional. Esse trabalho ele levou 4 anos para ser construído, tá? 4 anos mesmo. A pandemia, apesar de ter sido uma coisa, ela ainda está aí, né? Apesar de ter sido uma coisa bem
tenebrosa para nós, foi onde eu pude organizar todo o material que eu levantei no Museu Nacional de Belas Artes, né, a pesquisa que eu fiz, analisar os dados, né, e é um trabalho que um questionamento de 2011, tá? 2011 eu estava no mestrado, né, fazendo dissertação, tentando entender como é que era a formação desse acervo, como é que se formou o acervo no Museu Nacional de Belas Artes. E eu participei de uma exposição com Marisa Guimarães, que foi Onde Somos África, né? E aí, pasmem, depois de um bom tempo nas dependências do museu, onde eu participei, estive em quase todos os lugares ali do museu, né? Um dos últimos lugares que eu estive trabalhando foi exatamente o setor de registro e controle, para mim, é o mais importante. Não, tudo é importante, mas é o mais significativo, porque ali é que uma obra de arte tem uma identidade como patrimônio, né? E aí, trabalhando com Marisa, nessa exposição de Somos África, eu simplesmente me deparei com a coleção de artes africanas que eu não sabia que estava lá. E olha que eu fiz um passeio pelo museu, né? Comecei a trabalhar com Suzana Paternoster, né? Onde eu aprendi muito sobre pesquisa, sobre museu, e eu pude ter um conhecimento amplo daquilo que se configura arte estrangeira no Museu Nacional de Belas Artes. Mas, no entanto, as artes africanas, a coleção, para mim, só apareceu com Marisa Guimarães e de forma fragmentada. E aí, uma indagação. Por que essa coleção ela não se apresenta para a gente, né? Eu estou dentro, como se eu estava dentro e não percebia. Imagine quem está fora, né? E aí essa indagação ficou ali guardadinha, e veio porque eu estava ali no mestrado, eu estava fazendo o trabalho que eu tinha me proposto, que saiu do registro de controle, melhor, a ideia saiu de quando eu estava no registro de controle, onde eu pude trabalhar com boa parte da documentação do museu, e aí ficou guardadinho. E quando, em 2018, a exposição das galerias, onde eu fiquei extasiado, né, com a percepção de outros artistas que eu também não tinha, apesar do passeio que eu fiz em todo o acervo, em todas as coleções, eu não tinha visto aqueles artistas ali. Meus olhos estavam vendados, né? E aí, a questão... o protagonismo, eu falei, gente, o protagonismo negro está no museu, né? A exposição maravilhosa que a Ana e a Heloísa fizeram parte, né? Só que isso me deu coragem para a proposta de pesquisa, né? Vamos evidenciar esses artistas, vamos ampliar mais a visibilidade desses artistas, dessa arte negra, no Museu Nacional de Belas Artes. Por isso que, no começo, é um título de afirmação, mas no decorrer da pesquisa, o que nós observamos, né, o que pudemos observar foi que esse protagonismo, eles estão lá, mas esse protagonismo ele não é evidenciado, né? E aí, a partir disso, eu vou construindo toda a narrativa para chegar aos questionamentos que eu faço, para tentar responder os questionamentos que eu faço e trabalhar. Essas foram as questões para trabalhar, trazer a questão racial para dentro do museu, né? Da leitura do museu, porque era exatamente esse meu olhar vendado, né? Que eu não consegui perceber esses indivíduos ali, essa arte ali, né? Uma arte, nossa, fantástica. Então, os meus questionamentos foram quais artistas negros estão presentes no acervo, né? Eu busquei identificá-los, qual o contexto da aquisição da coleção de artes africanas, né? Qual o lugar desse artista da coleção nas narrativas museológicas, o que é dito, o que é silenciado, se nessas narrativas e práticas museológicas, né, da instituição teríamos a incidência
do racismo, né, nas suas tipologias aí, estrutural, institucional, epistêmica e cultural, e qual seria a base epistêmica que orienta o discurso institucional sobre a coleção de artes africanas e sobre os artistas negros que se encontram ali, lá na instituição. Tá? Nossa metodologia. A investigação é de caráter indisciplinar, combinando aí pesquisa exploratória, documental, bibliográfica e biográfica, para eu poder identificar fenótipos, né? Precisei da biografia, além do olhar da imagem do indivíduo, né? Análise e interpretação de fontes primárias, secundárias e terciárias. Na verdade, essa tese, no seu estado bruto, ela está 2 vezes isso aqui, porque o nosso orientador, né, falou, pô, vamos lá, diminui. A gente trabalhou no arquivo histórico, na divisão técnica, tá? Foram os lugares onde nós pesquisamos, né? A base de dados Simba Donato e a biblioteca do Museu Nacional de Belas Artes, além de trabalhar, fazer pesquisa na hemeroteca da Biblioteca Nacional, né? Aqui nós estamos fazendo uma ilustração, né, da documentação que existe no Museu Nacional de Belas Artes, que é importantíssima para a gente entender a formação desse acervo. Tá? Esse livro aí é de 1924, onde você tem a relação de todas as obras que estavam no museu antes do museu, ou seja, todas as obras que estavam na Escola Nacional de Belas Artes. E o que ficou para o museu e o que foi para a escola. O que ficou para o museu são os originais, o que foi para a escola são os originais e alguns trabalhos de alunos. E o que foi para que ficou na escola foi exatamente cópias, entre outros trabalhos dos estudantes. O livro de entrada, de 1937 a 1968, é uma referência para mim, para que nós possamos entender a formação dessa coleção, ou melhor, para entendermos a formação desse acervo. Tá? Esse livro, eu venho fazendo uns mergulhos nele, aí, pelo menos, credo, o tempo passa muito rápido, uns 15 anos, né? E cada vez que eu olho, eu vejo uma coisa diferente, né? Lá em 2009, 2010, 2011, eu tive um olhar e agora, próximo ao nosso tempo presente, eu passei a ter um outro olhar sobre essa documentação. Os catálogos da Academia Imperial foram extremamente importantes para a gente mapear as exposições, né, desses artistas, onde eles aparecem, né, como eles aparecem. São documentos extremamente importantes também para nós entendermos como se deu a formação daquele acervo. Aqui temos os catálogos da Academia e agora os catálogos da Escola Nacional de Belas Artes. Então, a estrutura, depois da qualificação, né, antes eu tinha uma pretensão de 5 capítulos. Mas depois da qualificação, a gente, né, de maneira, com um olhar mais ampliado, a banca sugeriu menos. Né? 4 capítulos você consegue, então. E é verdade, eu consegui. Então, o capítulo 1, eu considero um capítulo conceitual, tá? Onde eu vou trazer algumas chaves para possibilidade, chaves interpretativas para a possibilidade de a gente compreender a pesquisa, compreender o que a gente está narrando. Tá? No capítulo 2, eu considero um capítulo também conceitual mais histórico. O capítulo 3, ele é histórico. E o capítulo 4, ele é analítico descritivo. E aí também eu trabalho com a introdução, né, onde eu apresento, eu vou passar mais à frente, vou falar, e a conclusão, onde eu busco chegar a uma conclusão. Né? Eu tento chegar a uma conclusão. Então, na introdução, nós apresentamos o recorte cronológico, a delimitação do espaço-tempo, a trajetória, a motivação, a pesquisa, o objeto, tema, investigação, além de questões, e o método e a metodologia. Ressaltamos a importância da documentação museológica para o conhecimento histórico da formação de coleções e do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. O professor Dr. Márcio Rangel chamou a atenção para temos que trazer o museu
né? Se é que eu posso dizer. Trazer o museu de volta de volta ao centro daquilo que é o objeto da museologia como ciência, né? O museu é esse objeto de estudo. E nesse espaço você tem uma amplitude de possibilidades para a interpretação e leitura dessa instituição de poder que é o museu. Tá? Nessa introdução, além eu procuro, eu faço uma leve um arranhar aí naquilo que a gente conceitua como protagonismo, né? Que seria a ação de luta com signos, o protagonismo cultural, e a luta pelos signos, que seria o protagonismo social. Estado de permanente regulação entre forças contrárias e inevitáveis que atuam no jogo das significações, na confrontação de signos, palavras, memórias e valores. Eu acredito que é isso que eu busquei fazer nessa tese, né? Esse exercício de reflexão sobre esse sentido de protagonismo, né? Como é que esse protagonismo se apresenta ou como é que esse protagonismo se mantém silenciado. Então, o capítulo 1, né, como eu falei, ele é conceitual, a gente vai debater a questão racial no campo museológico e do patrimônio, o espectro do silêncio em relação ao protagonismo negro, ao problematizar práticas e discursos racializados no campo da arte, da museologia e do patrimônio. Discutimos a musealização das ausências como um fato museal, descrevemos o conceito de racismo estrutural e institucional, a colonialidade, que é o grande lençol, né, que é o alicerce ideológico da branquitude, e a branquitude como privilégio simbólico, subjetivo e material, ou seja, categorias histórica e sociológica com estreita relação. Tá? Para a gente falar de racismo, a gente tem que entender qual o significado desse artefato ideológico, né? A quem ele serve? Ele serve à colonialidade. Ele serve à colonialidade para quê? Para proteger quem? A branquitude. E nesse processo, todo o discurso construído é no universal, né? No universal ocidental. O ocidental como universal, como uma entidade universal, a ser copiada, a ser seguida. Então, nesse capítulo, eu procurei conceituar aí, ou melhor, procurei apresentar 3 conceitos, que é o racismo e suas tipologias, no caso estrutural e institucional, e a branquitude, né, o pacto de privilégio. O racismo, eu trabalhei autores que estão discutindo a questão racial no Brasil e fora do Brasil, né, e nós temos um volume de conhecimento sobre a questão racial no Brasil bem substanciosa, né? bem consistente, tá? Como, se eu não me engano, Angela Davis, quando veio aqui, acho que há um tempo atrás, que eu não lembro agora quando ela veio, mas ela veio recentemente, ela fala, vocês estão buscando lá, mas vocês têm aqui. Né? E eu procurei, na tese, apresentar esses que estão aqui. Lógico, também fazendo relação com esses de lá que estão questionando estão trabalhando a questão racial na ambiência social que a gente vive no mundo moderno. Tá? Então, o racismo, a grosso modo, né? Principalmente o racismo moderno, porque eu procurei também descrever como é que ele foi se desenvolvendo até chegar ao nosso presente, bem presente, fugídio, aí na vista de todos, mas não existe. Então, o racismo moderno é um fenômeno fundamentalmente antinegro, tá? E diz respeito ao grupo diferenciado que se torna específico, ou seja, o negro que é identificado como outro. No caso, eu trabalhei com o Clóvis Moura, o Carlos Moore e outros que estão trabalhando isso também, como o Lewis Gordon, se eu não me engano, que vai dizer que o racismo antinegro é contra negros no plural e está na formação das sociedades resultantes da euromodernidade. A colonialidade, ela se adapta, né? Ela se adapta toda vez que você chega próximo de capturá-la, ela se adapta e foge de você. O racismo também ele faz esse mesmo processo. Ao próximo de capturá-lo, ele foge. Ele cria outros mecanismos. Tá? Racismo é uma ideologia, né? E é um fenômeno histórico e sociológico.
Então, também buscamos definir aí o racismo estrutural, tá? Trabalhamos com o Silvio Almeida, que fez um brilhante trabalho, hoje um ministro das relações da igualdade social, né? E ele que vai acionar outros pensamentos, outras ideias que a gente incorporou à tese. O racismo institucional, né, que vai ter aí, é um termo que vai ser descrito na década de 60 pelo Carmichael e o Hamilton, tá, que vai dizer que é qualquer sistema de desigualdade que se baseie em raça que pode ocorrer em instituições como órgãos públicos, governamentais, corporações empresariais privadas, universidades e várias outras capilaridades da sociedade. Tá? E dentro disso, o artefato mais interessante, né, pelo menos na minha leitura, que é a branquitude, que é esse ser não racializado, é esse ser que é universal. O outro é racializado, a branquitude não. E aí o grande barato, trazendo o estudo da Cida Bento, né, que quando você se debruça na leitura e você vai analisando algumas coisas, você consegue perceber outras coisas que está muito próximas de nós, a gente não via. Né? Eu fiz uma leitura antes de... Também são as leituras que aguçaram o trabalho, me fizeram tomar coragem para apresentar essa proposta de trabalho, foi o racismo em português. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado. Tá vendo? É isso. Não, ótimo. Então, eu ainda estou no primeiro capítulo. No segundo capítulo, aí o conceito de racismo, que eu não passei, mas já falei, o conceito de racismo estrutural, desculpa, porque na escola eu descubro que eu tenho alguns déficits, né? A escola é um lugar maravilhoso, né? Para a gente aprender e manter a nossa humanidade. Tudo bem, graças a Deus. Principalmente o ensino básico, né? E aí, falei do racismo estrutural, mas desculpa eu não ter passado para vocês, né? A branquitude, que é um pacto de silêncio narciso que mantém e perpetua as relações de dominação, manutenção de privilégios da brancura, o branco universal, o modelo de existência, o não racial. Tá? No capítulo 2, Brasilidade, Identidade, Questão Racial, Cultura Nacional e o Contexto Museológico Brasileiro, nós abordamos aí o aspecto da Constituição do Estado Nacional Brasileiro, o lugar de destaque do Museu do Patrimônio como mediadores simbólicos no processo da construção da identidade nacional. Escrevemos campos que abrangem a construção da identidade nacional, a questão racial no Brasil, a inserção do negro na sociedade, questionamento do mito da democracia racial brasileira. Tratamos do conceito de identidade nacional, na brasilidade como categoria conceitual universal da nação, resultado aí de uma criação simbólica, né, onde os intelectuais ou os narradores da nação, oficial da nação, vão construir, né, vão juntar toda uma multiplicidade, pluralidade cultural, vão transformar no ser universal chamado brasileiro. E analisamos como Estado Novo, né, como no Estado Novo a institucionalização do patrimônio histórico, cultural e artístico foram tornados marcadores dessa nacionalidade. Tá? E aí trabalhamos conceitos como questão racial e brasilidade, como eu já falei. A questão racial, acho que é bom falar, né? Refere-se a dinâmicas sociais, políticas, econômicas e culturas relacionadas a diferenças raciais. Abrange questões como discriminação racial, preconceito, desigualdade, injustiça com base na origem étnica, manifestando-se por meio de fenômenos como segregação institucional, racismo estrutural, estereotipização, né, e disparidades socioeconômicas. Estereotipização, tivemos um exemplo muito interessante agora, interessante, mas na verdade cruel agora, em Botafogo, no shopping, né, Botafogo, com relação a uma loja de brinquedo que coloca, né, disposto ali bonecas, né, e é esse olhar da questão racial que faz você ver aquilo, né, você vê o que está acontecendo.
Brasilidade, né, como categoria conceitual do universal da nação, né, um dispositivo de pertencimento uniforme baseado em elementos culturais, históricos e sociais, onde se constroem narrativas e símbolos institucionais que visam criar um senso de pertencimento e identidade nacional, encobrindo aí a formação multiétnica e a pluralidade cultural dos povos. No entanto, essa brasilidade ela não pode ser reduzida a uma única narrativa ou símbolo, né, mas entendida como um processo heterogêneo em constante transformação. Nós seguimos nos transformando dentro dessa brasilidade. Tá? Dentro desse processo de brasilidade, você tem a ocultação não só do negro, mas você tem a ocultação dos originários que aqui estavam, né? Aqueles que, conhecendo o território, mantiveram-se afastados para a proteção da sua existência material. Ao contrário do negro, que precisou, num território diferente, num outro território, precisou criar mecanismo para sobreviver nesse espaço da colonialidade. Tá? Então, dentro desse mito da brasilidade, você tem a ocultação desse negro, e aí você tem uma nação sem etnicidade. Então, no terceiro capítulo, eu vou trabalhar o movimento negro, que é a parte histórica interessante, que é a que eu achei que ia ser mais fácil de eu desenvolver. Então, historiador, né? Eu achei, bom, vai ser... Não. Foi o mais interessante, todos foram interessantes. Eu quero dizer o seguinte, que foram muito complexo, né? Porque eu tenho que identificar o movimento negro como um movimento político, um movimento não só de resistência, mas como de existência. Então, nós examinamos as narrativas em disputa no contexto da formação do movimento negro, movimento no plural, tá? Não é uma entidade única, onde se destaca, exatamente, acabei de falar, essa pluralidade. Expomos que o objetivo do movimento negro é denunciar a incidência do racismo no Brasil, tornando a questão racial central em suas iniciativas. Destacamos aí a historicidade da memória e da identidade negra como fenômeno político, além das estratégias do movimento pela emancipação, cidadania e direitos civis, incluindo aí ações voltadas à inserção do negro, lógico, ele não faz, sendo o norteador a inserção do negro na sociedade brasileira. Discutimos as teorias raciais, o racismo brasileiro, e o enfrentamento crítico do movimento negro, né? O enfrentamento crítico que o movimento fez em relação ao mito da democracia racial nos anos 60, 70. Tá? E apresentamos um movimento organizado focado em ressaltar a presença e o protagonismo do negro na musealização da história e culturas negras no Brasil. A Lei 10.639 de 2003 é o resultado dessa luta coletiva. Né? E é interessante, alguém me disse isso uma vez, quando o movimento negro está numa luta, essa luta não é individual, não é para grupo, é uma luta coletiva, toda a sociedade ganha, isso é fantástico. É uma visibilidade também que a gente precisa ter sobre essas questões. Então, dentro no capítulo 4, eu vou analisar os dados, né? Eu vou fazer uma reflexão sobre as informações que eu localizei. O título do capítulo é Artistas Negros, a coleção de artes africanas, no acervo do Museu Nacional de Belas Artes. A gente vai apresentar o resultado do mapeamento, sistematização e análise das informações que nós extraímos aí da documentação museológica. Quero agradecer sempre, né, o chegar lá e o estar agora, né, nesse museu que me recebeu muito bem, e a pesquisa foi facilitada, né, porque não é facilitada, mas sempre de portas abertas para o pesquisador. Obrigado, muito obrigado. Então, discutimos a presença do artista negro com obras de arte no acervo, né, e respectivas narrativas museológicas. A gente trabalhou os catálogos e exposições, examinamos a documentação, os estudos institucionais, também catálogos e exposições, os periódicos, para investigar o contexto que envolveu a formação, a aquisição e respectivas narrativas institucionais sobre a coleção de artes africanas, tá? Que teve aí suas entradas na década de 60, sua entrada no acervo na década de 60. Nós identificamos, nesse processo, 41 artistas, tá? Distribuídos
por várias coleções dentro do acervo. Boa parte deles se encontra na arte popular, se eu não me engano, e o artista de destaque, né, se é que a gente pode pôr destaque, mas né, aqui temos eu botei essas fotografias para a gente expor, né, esses indivíduos, quem são eles, né, quem são elas, né, esses que fizeram o seu nome aí na arte nacional e estão num dos principais acervos de arte mundial, né, que é o Museu Nacional de Belas Artes. Então, dos artistas em exposições, o que mais teve apresentação, o mais identificamos em exposições, é o Arthur Timóteo da Costa, né, que é aí do finalzinho do século XIX, início do século XX, o Rafael Frederico, o Arthur está com 43, a gente identificou 43 exposições, todas elas coletivas, pouquíssimas exposições individuais, a gente vai ter isso mais no finalzinho do século XX, né? Finalzinho da década de 80 do século XX. E aí partimos para a coleção de arte africana, arte africana, não corrigi, tá vendo? Eu não corrigi. Olha que coisa, eu li isso várias vezes, mas tudo bem. Artes africanas. Ela teve 5 entradas, né? O primeiro grande volume vai ser a aquisição de 1963, na gestão aí do professor José Roberto Teixeira Leite. Está um momento de efervescência cultural no Brasil, né? Anterior ao que vai acontecer em seguida, né? Que é a instalação de um estado de exceção com relação às liberdades individuais, culturais, etc. Né? Tivemos uma doação em 1964 de 4 peças. Também, em 64, o Gasparino vende mais 9 peças. Na década de 70, temos 2 entradas, que é uma aquisição do Clarivaldo do Prado de Valadares e a doação de Carmen Tinguely, que são 2 peças. Aqui também uma degustação, né, dessas maravilhosas peças da coleção de artes africanas. E em São Paulo, nessa exposição de onde somos África, né? Eles são monocromáticos. Não são monocromáticos. Tem cor, tem essência, tem vida, né? E tem vários sentidos. Então, essa coleção aparece em exposições, né, na sua forma completa, em dois ou 3 momentos, na verdade, 3 momentos na década de 60, tá? No próprio museu, que foi o Gasparino que organizou, o Gasparino da Mata, que é o que oferece essas peças para o Museu Nacional de Belas Artes. Uma outra em Pernambuco, no Instituto Joaquim Nabuco, né, que aí vai ter a exposição de arte africana tradicional. Na primeira apresentação é arte primitiva da África, e uma terceira vai ser nas dependências do museu, que vai ser na Sala Arte Negra, tá? Que aconteceu no Museu Nacional de Belas Artes em março e dezembro de 1964, onde essas peças, onde a coleção aparece de forma completa. E também, na década de 70, eu não me atentei para isso, com relação à arte primitiva, né? Então, as demais exposições são apresentações, vamos dizer assim, fragmentadas dessa coleção. E acho que é por isso a não visibilidade dela, né? Pelo menos para mim. Né? Só depois que eu vou lubrificando meus olhos é que eu consigo perceber essa coleção. Então, é completa, né, a presença de exposição. No total foram 19, a última foi das Galérias da Galeria, onde se apresentam algumas peças dessa coleção, essa importante coleção que há no Museu Nacional de Belas Artes. E eu trago os estudos que começam a ser feitos nessa coleção a partir da década de 80, né, com Raul Lodi e Marisa Guimarães Dias, né, que vão analisar, vão se debruçar sobre essa coleção e vão analisar as peças individualmente, mas no sentido
cultural do termo, no seu sentido de pertencimento coletivo à cultura que a produziu. Tá? Foram 19 estudos que eu localizei, que são estudos feitos de dentro do museu, né? Com exceção a de 2005, onde o Raul Lodi vai apresentar o negro no museu e onde essa coleção é apresentada junto com outras coleções que ele busca trazer essa visibilidade, né, que está espalhada pelo Brasil. Tá? Então, a título de conclusão, a gente procurou aí fazer uma análise crítica das práticas e narrativas relacionadas à presença do protagonismo e representação do artista negro e das artes africanas, do Museu Nacional de Belas Artes, que essa análise crítica vai indicar aí o racismo estrutural como um instrumento subjacente. Tá? Ele está lá. Né? Ele vai subsidiar e influenciar as dinâmicas institucionais. E aí isso chama para, cada vez mais, nós buscarmos entendimento sobre o que nós estamos trabalhando, né? O que nós estamos pesquisando, para exatamente equilibrar essas distorções com relação a alguns discursos que a gente encontra, não é o Museu Nacional de Belas Artes, no museu como um todo. Tá? O Museu Nacional de Belas Artes foi o meu foco nesse primeiro momento. Né? Então, a ideia é buscar uma metodologia para a gente poder olhar outros acervos, outras instituições, né, tendo a questão racial como um ponto a ser observado. Então, protagonismo negro no Museu Nacional de Belas Artes. Então, ao analisarmos os dados, incluindo a quantidade de exposições e pesquisas institucionais do museu examinado, Filho, tu mandou isso pelo e-mail? O modo como o artista e a arte negra são representados. Embora tenha havido tentativa de protagonismo, tudo isso aqui é dela para fazer? De forma... Férias. Oi, bom dia. Por favor, fechem os microfones, que está tendo interferência aqui. Obrigado, tá? Então, embora tenha havido tentativa de protagonismo, essas ocorreram de forma pontual, ou seja, ficou personalizado. Numa instituição não pode ser personalizado. Assim, numa escola não pode ser personalizado num professor que vai falar sobre... esse professor fala da questão racial, esse professor fala de negro, então ele vai falar sobre. Não, toda a escola. Existe uma lei para isso. Assim também são todas as outras instituições. Né? Se não fica uma coisa pontual, é um indivíduo apenas, quando esse indivíduo vai embora, entra no vácuo de novo, aí tem que começar do zero alguém que vai se debruçar ali. Tem que ser algo institucional, né? Tem que ser algo... tem que estar dentro da política dos espaços institucionais, em todas as instâncias que a gente tem como sociedade. Então, apesar da presença, ainda não identificamos com nitidez o protagonismo do artista negro, né? Porque quando você tem essas tentativas de protagonismo, ela é pontual, controlada e vigiada. Né? Nem tudo pode ser dito, né? Mas a gente tem que ultrapassar isso. Então, não identificamos ainda com nitidez esse protagonismo, né, nas narrativas museológicas da instituição. Não é a instituição Museu Nacional de Belas Artes como sendo... é o Museu Nacional de Belas Artes. Não, são as instituições museológicas que precisam ser observadas, analisadas, os seus acervos, as suas coleções, questionados alguns pontos. Esses estudos estão sendo feitos, isso é muito importante, principalmente para nós aqui do PPG-PMUS, né? Eu fiz um levantamento de antes e um levantamento depois, né? O quanto a gente está avançando. Devagar, mas estamos avançando. Eu acho que é importante esse movimento, né? Porque a gente precisa, como pesquisador, né, como um agente político, estar sempre questionando a nossa prática. É uma coisa que eu faço constantemente. E por isso que eu vivo sempre na dúvida. E aí, muito obrigado. Eu espero que eu tenha conseguido. Eu consegui? Ai. Porque assim, a gente não deixa de ser também uma técnica de tortura, a gente botar o orientando para falar de uma pesquisa de 4 anos sim. em 30 minutos. Sim, né? sim. Mas é um
É um exercício, É um exercício, né? É um exercício necessário, é verdade, É necessário. um exercício de síntese. E agora eu faço... Eu vou para... Você fica aí. Ó. Então, é isso. Espero que eu tenha... Pô, muito obrigado. Muito obrigado.